Olá, continuando então nossos tutoriais sobre matemática. Nessa aula a gente vai então trabalhar com dados numéricos, listas, gráfico desses dados numéricos e também importar dados numéricos de arquivo texto. Bom, a primeira coisa a gente pode então definir a variável, né, como sendo então uma lista de dados, né? Então, algo unidimensional, por exemplo. Então, uma lista com vários elementos. Veja que isso aqui então, é unidimensional. Se eu executar aqui, então, lista agora carrega esses dados numéricos em forma de um vetor aqui, certo? Se eu precisar, então, agora chamar somente um elemento dessa lista, né, eu uso, então, dois colchetes, né, e o número do meu elemento. Se eu quero o quinto elemento, certo? E aí fecho os dois colchetes. Lista, quinto elemento, é o número 7 que está aqui, certo? Então veja que para designar uma lista eu uso chaves, certo? E para pedir o elemento, né, eu uso duas chaves, né? Aí ele forma esse combinadinho aqui. Mas lembrando que eu posso fazer também uma lista, né, uma lista por lista 2, né, também de variáveis, né, parâmetros, né, literal e não numérico. Né. Então, da mesma forma, eu vou, se eu pegar o elemento 2 da minha lista 2, eu tenho lá o R aqui, certo? Então, tudo isso daí funciona dessa forma. Se eu quiser agora falar, não, eu tenho, né, minha lista 2 na verdade é algo, né, que tem agora duas dimensões. Aí, né? Então veja que, lógico, minhas duas dimensões têm que ter o mesmo número de elementos em cada lista. Então, se eu fizer isso daí, e agora eu pedir lista 2, veja que ele vai dar o meu segundo elemento agora da minha lista, né? Respeitando a hierarquia, né? Ele olha para isso daqui como sendo dois elementos, né? Então, o primeiro elemento, segundo elemento, certo? Se eu pedir o segundo elemento da lista 2, ele vai me trazer todos esses elementos daqui, certo? Todo o meu segundo vetor. Se eu quiser agora um elemento específico do meu segundo elemento, assim por diante, né? Eu tenho que então falar, olha, é o 2 e agora eu quero o item 3 desse meu subnível 2. Então, veja lá que ele buscou então terceiro do segundo. É assim que funciona, certo? Se eu quiser o do 3, né, do 3 até o 5, né, então eu uso esses dois pontos aqui, e aí ele vai me retornar somente esses três elementos aqui. Tá? Então, essa é uma forma básica aí de a gente operar com a parte de elementos dentro de uma matriz, aí, de uma lista complexa de diferentes dimensões. Lembrando que tudo isso daqui também a gente tem lá no nosso help, né? Se a gente apertar F1 em cima desses dois colchetes aqui, ele vai indicar para você parte. Então, essa função parte que a gente está utilizando aqui, né? Então, ele vai explicar tudo aqui como é que funciona e vai dar um exemplo para vocês aqui. Então, veja que isso aqui é uma lista e ele está pedindo a parte 3, o elemento 3 dessa lista aqui. Aí, se você colocar negativo, né, esse negativo ele começa a contar, ó, do último elemento para trás. Então, é o E aqui, certo? Olha lá. E assim por diante. Esse aqui é só o elemento 2 ou 4, a gente já viu, e assim por diante. Tá? E aí, isso daí aplica a várias outras coisas, né? Então, veja que tem muitas coisas para a gente aprender aqui. Então, de novo, usando o help, a gente consegue ir além
da parte muito básica que eu estou deixando para vocês aqui. Agora, falando um pouco dessa parte de importação, né, a gente tem então um arquivo de dados que a gente quer trazer para o notebook, importar esses dados para poder trabalhar com ele, fazer alguma análise, fazer os gráficos e assim por diante. Então, a gente usa o comando import, né, então já aparece aqui, e aí você vai e aprende lá no help como é que funciona. Então, veja que usa-se para vários tipos de arquivos externos, né, para você trazer aí dentro do notebook de matemática. Então, veja que a sintaxe é você colocar basicamente aí o endereço, né, dentro do string aí, né, como string, né, o endereço e o nome do arquivo, né. Então, vou fazer um exemplo aqui para vocês de um arquivo de dados. Então, import, aí eu vou colocar aqui no string, né, o endereço onde está meu arquivo e vou pôr aqui, falta colocar o nome do arquivo. Eu tenho que buscar aqui na minha pasta, certo? Todo esse nome aqui. Tá? Então, veja que ele automaticamente transforma em barra. Então, basta ir lá no seu explorador de arquivos, né, copiar o endereço, certo? E ele, na hora que cola aqui, ele já transforma barra simples em duas barras, e aí você tem o endereço completo. Ou você usa aqui a barra invertida, né, que não é o padrão, pelo menos, do Windows aqui. Então, se você fizer isso daí, ele já trouxe aqui o meu arquivo. Então, se eu abrir para vocês aqui qual que é o meu arquivo, só para vocês terem noção do que eu estou falando, né? Então, é um arquivo numérico, né, com várias colunas aí, certo? Várias linhas, e inclusive com um cabeçalho, né, que saiu aqui. Então, você importa tudo quando você faz isso daí, certo? E você pode ainda fazer alguma atribuição aqui, né? Se você falar que isso daqui é uma data, né, ele vai tratar os números como valores aí. Então, veja que do jeito que estava antes, ele importou tudo como string. Então, para ele entende isso aqui tudo como texto. Você tem que fazer alguma outra coisa depois para transformar isso em números mesmo, né? Mas agora, se eu ponho aqui data, que é o que a gente utiliza bastante, né, ele já vai dar para você. Então, veja que fica na linguagem que ele entende que isso daqui é uma lista, né, com várias linhas, né, cada linha, e aqui você tem as colunas. Se você quiser enxergar isso daqui melhor, você pode pedir para ele transformar os dados que estão ali numa tabela, então table form, certo? Aí ele vai voltar de novo a mostrar uma forma formatada para você, mas lembrando, agora já é número para ele. Se eu atribuir isso daqui, né, a uma variável, então dados, vou fazer isso aqui, tirar o table form para ficar. Então dados é tudo isso daqui, né? Então ele vai querer mostrar tudo para você, né? Se você não quiser que apareça, basta pôr um ponto e vírgula. Então agora dados, está todos os dados lá do meu arquivo. De forma que se eu pedir dados, primeira linha, né? Olha o que vai aparecer, certo? Vai aparecer a primeira linha lá do meu arquivo, que realmente é o cabeçalho lá dos dados, certo? Se eu pedir a segunda linha, aí já tem lá, cada elemento aqui é uma das colunas lá, sendo que eu estou apresentando só uma linha. Se eu quiser do 2 até o 100, né, eu tenho que colocar dois pontos e vírgula aqui, né, e aí eu peço para ele fazer isso daqui, então, de forma formatadinha. Então é isso aí, é o que está lá no arquivo,
né? Se a gente for lá no arquivo, de novo, abrindo o arquivo aqui para vocês, ele pegou da linha 2, então ele começou da linha 2 aqui até a linha 100 e apresentou de forma formatada que nem está aqui. Certo? Beleza, vou pôr só de 2.10 aqui para não ocupar muito espaço no notebook. Veja que agora então eu posso trabalhar com os dados que estão aqui já, né, dentro desse minha variável dados. Uma das formas de trabalhar para apresentar para vocês aqui, que realmente são números, né, é fazer um gráfico. Só que eu não posso usar o comando plot, né? Eu tenho que usar um comando específico para trabalhar com dados numéricos, que é o listplot. Então, o listplot, eu posso pedir para ele fazer um plot, então, dados, só que eu não quero dados, eu quero dados, né, da linha 2 até o fim, então, all, e eu quero só que ele faça, então, o gráfico, né, no caso aqui, como eu vi, né, deixa eu pedir os dados de 1 até 10 aqui para mostrar para vocês que a primeira coluna no meu dado, lá no meu arquivo, representa a primeira coluna o tempo, depois o x, depois o y, assim por diante. Eu quero só o x, por exemplo, né? Então, eu vou pedir para ele plotar. Lembrando, os dados estão de 2 adiante, né? Primeira linha eu vou pedir para ele esquecer aqui, para ele não levar em consideração. Só que eu quero a coluna 1 e a coluna 2. Então, aqui eu especifico coluna 1, 2. Então, listplot. O meu arquivo de dados, a linha 2 até o fim, né? E só coluna 1 e 2. Olha lá. Aqui meus dados aqui. Vejam que eu tenho plotado aí os pontos de x. Se eu quero agora olhar para y, então, meu eixo x aqui, lembrando, minha abscissa aqui, ainda continua sendo a primeira coluna aqui, que é o tempo, e a minha ordenada agora é o y aqui, certo? Se eu pegar lá o último, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Eu vou ter aí os dados, seja qual for aí desse quali, plotados aí de novo, mantendo nossa abscissa como tempo, e agora minha ordenada como esse quali aqui.